noite, meu povo! Tá começando o meu, o seu, o nosso podcast. Bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast do Mês das Mulheres com o tema Mulheres Incríveis. E hoje a nossa convidada é a nossa querida Malu, conhecida como a vereadora, né? E hoje a gente vai mostrar uma nova versão da Malu, que vai ser uma versão da Malu mulher, a Malu pessoa, os interesses e os gostos dela. Então, muito obrigada pela presença, Malu. É um prazer ter tu aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Malu, pela presença. Obrigada, Camila. Obrigada, Leandro. Obrigada, Maju, Anderson, o Lucas, que está aqui nos ajudando na parte do som. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui conversando um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa vida, né, sobre aquilo que o pessoal mandou. Vamos responder as perguntas todas. E é um prazer, é uma oportunidade diferente de a gente poder dialogar com a comunidade de São Gabriel, né, contar um pouquinho da nossa história. Sim, sim. Hoje vai ter participação das pessoas do Insta. Eu abri uma caixinha no meu Instagram e no Instagram do Pod. Daí as pessoas mandaram perguntinhas ali pra ti, eu dei uma selecionada. E aí, ao longo da conversa, a gente vai fazer essas perguntas aí pra Malu. Se vão ser bombásticas ou não, a gente não sabe. A gente vai descobrir depois. Vamos descobrir ao longo do Pod. Sim. Então, esse episódio de hoje, a gente quer começar, assim como no último, buscando a tua vida um pouco mais lá pro início de toda a tua história. E a gente queria saber se a Malu, ela cresceu em São Gabriel, se ela conviveu a infância dela daqui, se a Malu veio de fora, como que foi esse início de vida? Bom, nascida e criada em São Gabriel, né? Eu sou a terceira de 4 filhas mulheres, né? Nasci aqui na nossa cidade, me criei aqui, estudei aqui, fiz a metade do meu ensino fundamental até o 5º ano no Fernando Abbott, que fica na frente da casa dos meus pais. No 6º ano estudei na Escola Marista, ginásio São Gabriel, 6º, 7º e 8º ano, naquele tempo ainda não tinha o 9º ano. Fiz o ensino médio depois no colégio da Unicamp. Depois fiz faculdade de Direito aqui em São Gabriel, na Unicamp. Né? Então aqui criei raízes, né? Casei aqui em São Gabriel, meu primeiro filho nasceu aqui. O segundo filho, infelizmente, não pôde nascer aqui, porque foi bem no período de pandemia, toda aquela função. Né? Mas eu tenho, as minhas raízes estão aqui, eu sempre digo que eu tenho um umbigo enterrado em Capixaba, porque os meus avós têm uma propriedade em Capixaba e todo neto, quando nascia, ele pegava um umbiguinho, quando caía, enterrava na porteira da estância. Então nós todos temos o nosso umbigo lá na estância do Boqueirão, em Capixaba. Então São Gabriel é uma referência, né, para nós, é a cidade onde a nossa família se constituiu, né, onde eu também constituí depois a minha família, e é a minha cidade do coração. É a raiz mesmo. E quais as lembranças assim, que tu tem da tua infância? Foi uma infância legal? Ou foi uma infância difícil? Como que foi assim? Eu tenho muitas lembranças boas, uma infância muito bem vivida, como eu digo, né? A minha geração, eu tenho 34 anos, a minha geração foi talvez a última geração que brincava na rua, né? Aquela geração que a gente brincava na rua com os vizinhos, que a gente podia sair para andar de bicicleta de tarde na cidade com os colegas, enfim. Essas são as principais lembranças que eu tenho. Porque depois da nossa geração, tipo, uma geração que fica mais em casa, né? A questão das tecnologias, enfim. Então, essas lembranças são maravilhosas. Uma cidade do interior mesmo, assim, né? Que depois, claro, tudo evolui, a cidade cresceu, né? Assumiu outros rumos, enfim. Mas essas lembranças são maravilhosas, né? Brincar na rua, ir para fora. Eu sempre, desde pequena, gostava de ir para fora, acordar cedo para montar cavalo, ir para o campo. Essas coisas que uma cidade do interior nos proporciona. Né? E também o convívio com as minhas irmãs, né? Como eu disse, eu sou a terceira. Quando eu tinha 7, 8 anos, a minha irmã mais velha já estudava fora. Depois a segunda mais velha foi morar fora. Depois, quando eu tinha 7 anos, nasceu minha irmã mais nova. Então, esse convívio familiar, todos, os avós, os tios, os primos, todos muito próximos. Né? Só lembranças maravilhosas. Muito legal. Uma típica gaúcha. Típica gaúcha. E falou bastante das tuas irmãs, então na questão das tuas irmãs é composta só de mulheres, não tem meninos na família? Não, eu tenho 3 irmãs, né? Nós somos 4, a Clarissa, que é a mais velha, depois a Marcela e a Ana Carolina, que é a mais nova. E no meio disso tudo eu, a terceira. E tu acha que, assim, a gente sabe que tu tem forte presença assim, em questões femininas e tudo mais, tu acha que muito disso veio de tu ter um convívio mais feminino, assim? Eu acredito que sim, e também boas referências femininas. Né? A minha avó materna era uma mulher muito forte, né, do ponto de vista social, com muita participação na comunidade, sempre morou para fora, no interior, lá em Capixaba.
e sempre foi uma presença muito forte na vida das pessoas lá do entorno. Né? A minha avó pegava o cavalo, encilhava e ia ajudar a fazer parto, né? Ajudar a levar um remédio, prestar um auxílio, pegar uma pessoa para trazer para a cidade para ir no médico, fazer carteira de identidade, que naquele tempo o pessoal não tinha tanto acesso, né, à cidade, as estradas eram bem piores, enfim. A minha avó paterna, sempre muito presente, ajudando meu avô na atividade rural, sempre trabalhando muito, e ela era filha de uma mulher que também era muito forte, no sentido de que todas nós somos, mas no sentido de forte em lembranças, né, em exemplos pra gente. A minha mãe sempre muito atuante na área social, as minhas irmãs, todas elas bem participativas. Tive uma babá que era uma pessoa muito forte, uma pessoa que teve inúmeras dificuldades, se colocou no mundo como uma pessoa muito de muita perseverança. Então, isso tudo são referências, né, que a gente vai criando ao longo da vida, que vai servindo como exemplo, desde de professoras que também foram exemplos, enfim. Tudo isso é muito importante na formação do nosso caráter e das nossas lutas futuras, né, das nossas bandeiras. Sim. Com certeza são referências bem importantes. Uma coisa que já vem desde antes, assim, desde a infância. Sim, com certeza. Sim. E uma coisa que faz diferença, eu acho, é ter a participação ali dos avós, né? Eu, como fui praticamente criado pelas minhas duas avós, a materna e a paterna, isso eu acho que faz toda a diferença assim, na vida da gente, tanto para criação de memórias afetivas quanto para a formação de caráter. Eu acho que é essencial. Com certeza, a leveza dos avós, né, que não tem aquele compromisso de educar, que tem mais aquele compromisso de proteger, enfim. Isso tudo é fundamental na nossa vida, na minha em especial, né? Como eu disse, quando eu era pequena, eu gostava de levantar cedo para ir para o campo. Ir para fora era na propriedade dos meus avós maternos que eu estava. Com meu avô paterno também aprendi muito sobre o campo, o gosto pelas coisas, né, do campo. Então, são referências, sem dúvida nenhuma, assim, muito importantes na minha formação. E a gente sabe, assim, conhecendo como mulher, que muitas pessoas falam que tem um apego muito grande aos teus avós, né? Então, tu tem alguma lembrança, assim, que te marcou muito durante a tua vida, uma lembrança boa, algo que, assim, que é inesquecível na convivência com os teus avós? Olha, fatos eu até... Existem vários, ficaria horas enumerando aqui, mas como referências como um todo, assim, a questão, como eu disse, a questão social da minha avó materna, né, a questão família e dedicação da minha avó paterna, a questão do gosto pelas coisas do campo dos meus dois avós, né, tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai. Fatos em específico não, porque eu acredito que toda a convivência com eles foi sempre muito marcante, porque foram pessoas que sempre valorizaram o estar em família, né, e isso é fundamental. Né, sempre foram muito presentes, né, cada um da sua forma, claro, cada um né, do seu jeito. O meu avô materno hoje é presente ainda, tem 93 anos, reside lá com a minha mãe, está sempre presente, sempre dando uma dica, sempre dando um puxão de orelha, né, sempre incentivando, e isso é importante. A minha avó paterna, ela sofre de doença de Alzheimer, né, há bastante tempo, mas segue sendo sempre uma referência de muita força. E na questão assim, da tua formação, a gente sabe que tu é formada como advogada, né? E de onde surgiu esse desejo pela advocacia? Assim, foi alguma coisa em decorrência da tua vida que te deu um estalo, que pensou, eu quero fazer isso? Foi um sonho em trabalhar com a questão da advocacia? Como que funcionou isso? Eu sempre digo que a advocacia foi uma consequência de uma inquietude. Eu sempre fui muito inquieta para a questão das injustiças. Né? Sempre me opus, sempre questionei por que meu coleguinha lá no primeiro ano tinha que levar material escolar num saco de arroz, enquanto o outro tinha uma mochila. Essas injustiças, essas questões sociais, elas sempre foram muito fortes. E com o tempo, né, eu estava meio em dúvida. Eu saí com 17 anos no final do ensino médio. Então era muito cedo para escolher o curso que eu ia fazer, queria fazer medicina. Fui morar em Pelotas, fiz cursinho. Digo, não quero medicina, vou voltar para São Gabriel. Cheguei aqui, entrei na faculdade de Direito. E ali eu me encontrei. Eu não buscava fazer Direito, mas eu acho que me encontrei nessa área, né? E com o tempo a gente vai vendo que realmente as coisas acontecem no seu tempo, né? E como devem acontecer. Então, o Direito me auxiliou nessa inquietação, né? Dessa busca pela justiça, principalmente justiça social, né? Por garantia dos direitos das pessoas. E ali eu me encontrei, né? Eu gostei muito da faculdade, saí dali, comecei a advogar na área penal, que eu sempre digo, uma paixão de todo acadêmico de direito é a área penal. Na garantia dos direitos fundamentais, das pessoas que
privadas de liberdade, principalmente nessa área. E depois, com o tempo, fui começando a advogar na área de direito de família e sucessões, que é a área que eu trabalho hoje. Então, eu acho que o direito me escolheu, não foi propriamente eu escolhi o direito. As coisas se encaminharam na vida para que eu caísse lá, na faculdade de direito, lá eu pudesse exercer aquilo que eu acredito que pode fazer diferença na vida das pessoas. E tu, pensando atualmente, hoje em dia, tu acha que tu faria novamente a escolha de fazer direito? Faria sim. Acho que eu não me encontraria na outra profissão. Acabei me encontrando mesmo. Assim. Malu, agora eu queria saber de ti, passando dessa fase, né, que tu explicou da tua faculdade, do direito, eu queria saber como a política chegou na tua vida. Pelo que tu falou no início, eu acredito que tenha inspirado muito essa parte da tua avó, nas ações sociais e tal. Queria saber como que chegou, assim, como que, nossa, vou dar o pontapé, vou iniciar, vou pegar isso pra mim. Eu nasci no mundo político. Né? Os meus pais são políticos. Né? Então, eu tenho recordação da primeira campanha eleitoral que eu participei, em 96, e depois mais diretamente em 2000, quando meu pai foi candidato a vereador. Eu tinha 11 anos e ali meu pai foi eleito, foi o vereador mais votado da cidade, toda aquela função. E eu acompanhava todas as sessões da Câmara. Né? Era de noite, eu lembro que eu ia para a Câmara, meu pai ficava lá assistindo todas as sessões durante aquele tempo. Depois ele se elegeu vice-prefeito, depois a minha mãe foi secretária de assistência social, depois a minha mãe se elegeu vereadora. Né? Então, eu vivi muito a política dentro da minha casa, dentro da casa dos meus pais. Partido político, organização partidária, campanha eleitoral, tudo que tem por trás dos bastidores da política eu vivi. E, com o tempo, né, eu acabei entrando para a política. Eu entrei na política em 2000, né, como agente político em 2014, quando eu fui secretária de turismo, né, até 2016. E ali eu aprendi muito, muito, muito. Né, que a gente pode fazer diferença, que a gente pode mudar as coisas, que por mais que as nossas ações elas sejam pequenininhas, né, no todo, a gente pode mudar com isso, a gente pode ir atrás, correr, enfim. Em 2020 eu decidi concorrer a vereadora. Aliás, em 2016 concorri a vice-prefeita, perdi a eleição, foi uma tremenda de uma lição, né, de como as coisas são, tudo é aprendizado, tudo é experiência, as coisas caminham, como eu disse, se encaminham na vida da gente para que tem que ser na hora certa. Em 2020 concorri a vereadora numa campanha eleitoral bem complicada, no meio da pandemia, né, foi uma campanha bem difícil para todos os candidatos, me elegi vereadora, né, foi a vereadora, a mulher mais votada da eleição, e hoje estou lá na Câmara, presido a Comissão de Constituição e Justiça, que é, digamos, a principal comissão da Casa, né? E a gente tem trabalhado muito, principalmente nessas questões sociais. Então, eu nasci no meio político, né? Eu tomei o meu rumo pessoal na política por uma escolha com certeza embasada lá nas questões da própria infância, que eu comentei, né? A questão da indignação de por que o fulano tem isso e o fulano não tem. Essas coisas, né? A gente vai se posicionando e a vida vai nos conduzindo a esses caminhos. Eu estou bem feliz nesse meio. Sim, uma coisa que acabou levando a outra. Com certeza. E tu acha assim, como ser uma mulher dentro da política, tu acha que é um caminho difícil? Tu acha que as decisões são difíceis? Tomar posições como mulher nesse meio é uma coisa complicada? É bem complicado. Eu sempre digo nos meus discursos e quando a gente está debatendo essa questão da pauta feminina, que para nós é sempre mais difícil o acesso à política. Né? Primeiro, o concorrer. Né? Por que as mulheres não concorrem, não disputam cargos políticos? Porque antes de qualquer coisa, elas têm que saber quem é que vai ficar com os filhos, quem é que vai cuidar da casa. Né? Então, são entraves que vão se colocando e que as mulheres acabam não participando. Questão dos partidos políticos. Nem todos os partidos investem a mesma coisa nas candidaturas femininas como investem nas candidaturas masculinas. Isso, né, a mulher que não tem poder aquisitivo, que não tem condições de participar da política com recursos próprios e que o partido não ajuda, acaba não se candidatando. Então, a nossa representatividade ela é muito pequena. Hoje, ali na Câmara, nós somos 15 e só 2 mulheres. Os outros 13 são homens. E eu sempre brinco com os meus colegas, nenhum deles, ou muito poucos, se atrasaram para algum compromisso porque o filho está com febre ou tem que fazer uma atividade da escola. Eu vivo chegando atrasado nas coisas e às vezes chegam com sujeira de mamar na blusa, com lápis de cor, sabe? Aquela coisa, aquela rotina de mãe, que não é que seja um impeditivo, mas que é algo a mais que nós temos que transpor esses desafios. Né? E como é importante que as mulheres façam parte da política, porque nós somos maioria na comunidade, né? Nós somos maioria no eleitorado.
Na Câmara dos Deputados, no Senado, nós temos pouquíssima representatividade. Nas cidades também. Imagina que o nosso Poder Legislativo Nacional, a Câmara e o Senado, nunca foram presididos por uma mulher. Aqui em São Gabriel, só tivemos 2 mulheres presidentes da Câmara. Se chegar lá na Câmara, tem uma galeria enorme de fotos de ex-presidentes, só 2 mulheres. Na Prefeitura, se olhar a galeria, nenhuma mulher ainda foi prefeita de São Gabriel. Então, isso tudo porque é mais difícil para nós, porque a gente precisa de rede de apoio, né? A gente precisa das nossas famílias, a gente precisa que as mulheres entendam que eleger mulheres é criar, ao mesmo tempo, políticas públicas para as mulheres. Sim. Muitas, claro, que se elegem, enfim, não se elegem representando essa causa. E os homens menos ainda, alguns deles até lutam junto conosco, mas eles direcionam suas políticas para outras áreas. Então, nada melhor do que mulheres ocupando espaço para que a gente possa ter uma realidade diferente. Né? É sempre mais difícil para a gente, mas a gente tem muita força, né? Eu sempre digo que a mulher tem muita determinação, talvez isso seja o diferencial para ir em frente, para buscar, enfim. Mas é preciso que a gente dê as mãos e umas amparem as outras para que todas possam, né, as que queiram, fazer parte da política com mais tranquilidade, com mais apoio e com mais força. Sim, pode ter certeza que um homem, eu sempre digo isso, um homem no lugar de uma mulher, cuidando de filho, cuidando de casa, fazendo todas essas tarefas, tendo que trabalhar, ele jamais aguentaria. Um homem jamais aguentaria isso. Isso é certo. E, assim, desde quando o tempo que tu decidiu que tu entraria na política, assim, tu sofreu muito preconceito, ou tu sofreu bastante repreensão quando tu tomou essa decisão? Olha, eu posso dizer que eu fui vítima de um episódio de violência política de gênero. Foi no ano de 2017, quando eu ainda não exercia mandato. E é uma situação que depois se judicializou e eu não gostaria de comentar muito sobre ela aqui no podcast, mas foi uma situação bem crítica e que eu, embora seja advogada e estude bastante sobre isso, nem sequer compreendi que eu estava na condição de vítima. Faz pouco tempo que eu me dei conta, eu fui vítima de um episódio de violência política de gênero. Mas, enfim, atualmente, eu sofro, como é que eu vou dizer, eu zero preconceito lá na Câmara por ser mulher, até porque eu sempre procurei adotar uma postura de lutar pelo meu espaço, firmar, e eu tô ali, e fim de papo, a vaga é minha, eu me elegi como todos que estão ali, né? Eu sempre me impus muito para conquistar o meu espaço, eu sempre... eu tenho essa característica, então acho que por isso, né, atualmente eu não tenho sofrido nenhum tipo lá dentro da Câmara do Poder Legislativo, ainda, tomara que isso permaneça assim, ainda não fui vítima de nenhum caso assim, de sofrer algum preconceito ou assédio, alguma coisa por ser mulher. Muito porque eu sou sempre muito antenada, assim, né, e até levando os meus colegas a essa questão, né, da importância das mulheres nos espaços e todos eles, acredito, sempre muito conscientes de que tem que respeitar o nosso espaço. Eu queria saber, assim, quando tu conheceu teu marido, tu já estava envolvido nas questões políticas? Ele foi uma parte de bastante apoio para ti, ou foi um impacto, primeiramente? Como foi? Eu conheci o meu marido quando eu tinha 5 anos. Nós éramos colegas no pré. Mais uma história de amor. Mais uma história de amor da infância. Amor já que tem cheio, então. Eu conheci quando a gente era colega no pré, no Fernando Abbott. Nós éramos da mesma turma, né? E depois a gente foi colega até o 3º ou 4º ano. Na primeira série, no tempo da série ainda. Eu vou entregar a minha idade, mas eu já falei a minha idade. A gente mandava cartinha um pro outro, tal. Eu não tenho mais essas cartinhas, gostaria de ter, mas não tenho. A gente dançava junto nas festinhas da escola e tal. E depois ele trocou da escola. E eu não via mais ele. Depois, na adolescência, acabei encontrando ele, a gente começou a namorar. E ele sempre soube que eu gostei de política, que eu gosto de política, né? Ele não gosta, mas ele participa, apoia, é uma base importante, né? Que sempre está ali apoiando e dando força, mas ele não gosta. Ele, se pudesse escolher, ele escolheria não ter uma mulher política. Mas como ele não pode escolher, ele prefere apoiar e está ali sempre dando um apoio, né? Assim como toda a nossa família. A Maju, nossa assistente de hoje e colega do podcast, me deu aqui o celular no ao vivo, onde as pessoas estão mandando algumas perguntas. Aí eu vou selecionar alguma aqui. Tem pessoas mandando mensagem de carinho, tipo, o Felipe Simone Ribeiro mandou: Malu Bragança, a esperança do futuro de São Gabriel.
Na cidade, deixa eu ver aqui uma pergunta, porque a gente tem que ponderar, né? Porque quando vê, tem um negócio meio... Tá, vamos ler isso aqui do Jorge. Tem uma pergunta bem grande. Olá, coluna podcast Malu. Gostaria de saber sobre o seu posicionamento sobre investimentos em arte e cultura aqui na cidade. E também se há algum projeto relacionado à arte e cultura que não são tão visados aqui na cidade, como rap, hip hop, grafite, rock e metal, etc. E também gostaria de saber se há a possibilidade de termos um teatro e um centro de eventos novamente. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Obrigada. Jorge Luiz do Tado Silva perguntou. Obrigado, Jorge. Pergunta muito importante. Né? Uma pergunta que nos leva a refletir naquilo que nós precisamos fazer por São Gabriel. Né? A gente precisa enfrentar, e esse é um problema que nós temos, né? A questão do investimento em cultura. Eu considero que é um problema que precisa de solução. Eu acredito que nós temos que investir muito mais do que se investe nos talentos aqui de São Gabriel. Nos mais diversos segmentos, como ele disse no rap. No rock. Se eu não me engano, desculpa te cortar, mas se eu não me engano, o Jorge ele é um dos organizadores de um evento bem famoso de rock, que é o Ensaio Livre. Que tem aqui em São Gabriel. O ano passado teve no ginásio, se eu não me engano. E esse ano volta na praça agora, se eu não me engano. Muito importante. E eu considero que o poder público precisa se preocupar mais com esse assunto. Né? E quando a gente fala poder público, é poder executivo, poder legislativo também, por que não? Né? Nós temos lá na Câmara, desde este ano, a destinação de recursos do orçamento do município feita pelos vereadores. O que é isso? Que nem os deputados que têm as suas emendas ao orçamento, os vereadores também têm as emendas ao orçamento do município. Então, eu acho importante que as entidades culturais se organizem e peçam apoio do poder público quando não conseguirem fazer essa organização burocrática, né, documental, sozinhas, que o poder público tem este dever de acompanhar essas questões, montar projetos, auxiliar na montagem de projetos, captação de recursos federais, estaduais. A gente sabe que agora existem inúmeras fontes de recursos do governo federal para a cultura. Acho que as entidades precisam se organizar e cobrar, sim, e muito dos nossos governantes para que a gente empreenda ações nesse sentido. A gente sabe que o executivo tem as suas limitações orçamentárias, mas a gente precisa apoiar. Né? A prefeitura precisa se preocupar em apoiar isso, apoiar esses projetos e ajudar na captação desses recursos. É uma pergunta muito pertinente. A gente tem 1000 ideias sobre questões culturais para o futuro, para São Gabriel. Tenho certeza que o futuro nos reserva grandes coisas e nós, com certeza, vamos poder colocar em prática muitas coisas legais nesse sentido. Mas um alerta, né, que as entidades se organizem na questão documental para que o poder público possa fazer a sua parte e ajudá-las também. Tá aí, Jorge, eu respondi a tua pergunta. Deixa eu ver outra aqui. Alan Castro. Sabemos o total atraso da metade sul do Rio Grande do Sul. Uma região onde o desenvolvimento estagnou. E São Gabriel, infelizmente, não fugiu dessa triste regra. Falando especificamente na nossa aldeia, pergunto a Malu, qual São Gabriel do futuro a vereadora almeja ver? Eu almejo ver Alan, né? Isso, Alan Castro. O Alan Castro. Alan, eu almejo ver uma São Gabriel onde as pessoas tenham mais autoestima. Né? Hoje, se tu sair para a rua, tu passa por inúmeras pessoas de cabeça baixa. A cidade vive um momento muito difícil na questão de segurança pública, na questão do desemprego, na questão de oportunidades para os jovens. A gente vive um momento bem delicado. Né? A gente tem esse entendimento de que existe esse atraso da metade sul, enfim, mas isso não pode servir de desculpa para a gente não ir atrás, né, de recursos, de investimentos, enfim. Então, a São Gabriel do futuro é essa, que eu quero que as pessoas tenham oportunidade. Que uma criança lá no interior do município não precisa caminhar 8 quilômetros para pegar a linha do ônibus para chegar na escola, tendo que sair às 4, 5 da manhã de casa. Para chegar na escola, estudar, aprender, voltar para casa, chegar à tardinha em casa. Então, é essa São Gabriel que eu quero, que a gente não precisa ver idosos ali pleiteando um exame, uma consulta médica, naquela desesperança, naquela tristeza, né? Que a gente possa ver os jovens saindo da universidade, do ensino médio, tendo oportunidade. Que pare aquele jogo de empurra, de tem que ter experiência, mas se não tem primeiro emprego, não tem como ter experiência. É uma São Gabriel desenvolvida, com bons nomes, com referências, com pessoas que inspirem a comunidade a lutar por dias melhores. Né? Governo, pessoas, sociedade civil, todas lutando juntas, de mãos dadas,
por dias melhores, pessoas mais conscientes do seu papel, participativas na vida política, governo que se abra para as pessoas, que não se feche aos interesses do povo, pessoas que possam olhar para frente junto com os governantes, se inspirar nas pessoas que estão governando a cidade para buscar dias melhores. Então, essa é a São Gabriel que eu quero, alegre, né? As pessoas alegres, motivadas, buscando um futuro melhor, e eu acredito que juntos a gente pode construir isso. Sim. Muito legal. Legal. Como o Leandro tinha falado na questão de cultura e tal, a gente ouviu falar que uma paixão que tu tem na tua vida é a paixão pelo carnaval. A gente queria saber se isso é verdade e como que essa paixão surgiu na tua vida. É muito verdade. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo carnaval, desde pequena. Né? A minha primeira foto que tem fantasiada no carnaval, depois eu posso até mandar para vocês. De Mary Matoso. Não sei se vocês lembram, vocês não devem lembrar, porque vocês são jovens. A Mary Matoso era uma personagem de uma novela chamada Vamp, onde tinha uns vampiros, e ela andava cheia de colada, e brinco, coisa. Então eu tenho uma foto fantasiada no carnaval de São Gabriel de Mary Matoso, um toquinho, eu acho que uns 3 anos, toda caracterizada. Então eu sempre gostei, sempre participei, os meus pais sempre participaram, as minhas irmãs foram rainhas, uma foi rainha da Jubob, a outra foi rainha do grupo comercial, e eu sempre participei muito. E no meu período de ensino médio, ali na adolescência, eu gostava muito de ler os enredos das escolas de samba do Rio, de São Paulo, porque ele contava um pouco daquela história que oficialmente não é contada nos nossos livros. Sim. Muitas coisas que o Carnaval explora são histórias que não são as histórias tradicionais. Mas eu sempre tive muito apreço por saber a real das coisas, né? Por saber qual é a real mesmo, não é? Porque a história é sempre contada pelos vencedores, né? E quem fica por trás, quem está nos bastidores, não aparece. Então a gente precisa contar isso. E eu sempre gostei muito disso. E a vida me encaminhou para eu ser secretária de turismo e organizar os 2 últimos carnavais que tiveram em São Gabriel, em 2015 e 2016. Foi um desafio, tenho muitas saudades também. Foi um desafio enorme, porque é uma festa grande, né? Movimenta toda a cidade, toda aquela organização. Eu, recém chegando no mundo político, né, no mundo administrativo ali, mas a gente conseguiu organizar 2 carnavais bem legais. Eu tenho muita saudade, acho que São Gabriel perde muito em não realizar o carnaval. Esperamos que no futuro a gente possa, né, realizar todos juntos um grande carnaval, que as pessoas possam participar, nossa comunidade envolvida, os bairros, fomentando, né, as costureiras dos bairros, as pessoas que trabalham com vendedores ambulantes. Enfim, acho que o carnaval tem uma imensa gama de coisas boas que traz para a nossa cidade. O pessoal se apega muito, mas tem violência. Tem violência, sim, tem, infelizmente, em diversos eventos, né? A gente percebe isso, mas é preciso que a gente se organize para realizar o carnaval de forma segura, né? Investindo na nossa cultura e dando oportunidade para as comunidades poderem fazer a festa ali, trazer alegria para o nosso povo. Eu ia te perguntar se tu acredita que é possível que o Carnaval de São Gabriel volte, então tá respondido, né? Possível. Esperança, tomara. A Anju me entregou aqui o celular para mim fazer outra pergunta. A Elizabeth Vernieri Soria perguntou: Malu Bragança teria futuramente algum plano de revitalização e drenagem no Rio Vacacaí, tornando também um lugar de lazer para o gabelense? Eu tenho muita preocupação com essa questão ambiental ali do nosso Rio. Acho que umas 2 semanas atrás eu estive ali, caminhando com uma moradora do bairro Mato Grosso, olhando todo aquele leito do rio ali, próximo da imagem da Iemanjá. Eu tenho muita preocupação, acho que a gente precisa mobilizar a universidade, a Unipampa, que tem curso da área ambiental aqui, a gente precisa mobilizar a Unipampa, ver com os órgãos de fiscalização ambiental, FEPAM, enfim, algum projeto que a gente possa fazer ali, principalmente para evitar as enchentes, né, proteger aquelas famílias que vivem ali no entorno do rio, mas revitalizar para as pessoas poderem viver o Rio Vacacaí. A imagem que eu vi ali alguns dias atrás é triste, era esgoto correndo a céu aberto, era vegetação crescendo, as pessoas sem poder chegar até o leito do rio de tanta vegetação que tinha. Então, acho que esse é um problema sério e que São Gabriel precisa se preocupar, né, e desenvolver questões nesse sentido. Eu tenho algumas ideias, com o tempo pretendo amadurecê-las e mostrar para a comunidade que é possível sim uma parceria forte com a universidade, sociedade civil, os próprios moradores do entorno do rio, né? Nós temos também o pessoal lá do bairro Beira Rio, todo esse entorno do 3 de outubro que pega ali o rio. As pessoas precisam participar dessas iniciativas, né? Se engajar ali junto com a universidade, com o poder público, para que a gente possa assim, fazer um projeto bem legal de revitalização. O povo precisa, né? Nós precisamos ter balneários, nós precisamos ter locais de lazer, nós não temos. Quem não pode ir para a praia vai para onde, São Gabriel? Né? À tardinha, no calor, vai para onde? Então a gente precisa se preocupar com isso, aquilo que o povo precisa no seu dia a dia. Né? Então tá respondido aí, Elizabeth. Muito obrigado pela participação.
Por enquanto tá light. Tá A bem gente dá tranquilo. uma selecionada pra não ter. Agora, Malu, eu queria te perguntar assim, agora saindo dessa parte mais de política, eu queria saber agora mais pessoal, assim, o que a Malu, mulher, gosta de fazer nas horas vagas, o que ela curte? Curte música, curte festa, curte um restaurante, curte a família? Eu Essa gosto parte. muito de estar com a família e de ir para fora, no interior. Gosto muito, gosto de ler também, quando dá tempo. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo sobre assuntos nada a ver. É uma confusão, mas eu me entendo. E eu gosto de estar com os meus filhos, com meu esposo, com a minha família, ir para fora, dar cavalo, né? Tenho tido pouco tempo de fazer isso, reconheço que preciso achar mais tempo, né? Mas é isso, aquilo que a gente que é do interior gosta, né? De estar tranquilo em casa. Não sou muito de festa, né? Vou muito pouco a festas. Eu estou meio destreinada de festas também, meio afastada. Gosto de sair para os restaurantes, enfim, mas festa, balada mesmo, faz muito tempo que eu não vou. E a gente gosta de estar em família, né? Depois de um certo tempo, a gente dá um valor tremendo a umas horinhas de descanso, né? E de curtir os filhos. Com certeza. Exatamente, a vida adulta chega rápido, tranquilo, a gente espera. Às vezes a gente tá naquela fase de, meu Deus, né? Sai, e acho que nunca vai passar. Mas aí depois, eu sei como é que é. A vontade de ficar em casa chega pra todos. Todo mundo gosta de ficar em casa. E aí, nas questões dos teus gostos também, a gente ficou sabendo que tu gosta também bastante de futebol. A gente queria saber qual que é o teu time e também como que essa paixão chegou na tua vida. Eu sou colorada, né? Hoje foi um sofrimento nosso jogo contra o Caxias. Ai, realmente! Eu sou colorado, meu avô era muito colorado, assim, o pai do meu pai, meu avô Máximo, era doente do Inter, né? E o pessoal conta uma história que ele tinha um Jeep e o Inter ia jogar no domingo e ele passou a semana inteira encontrando os amigos na rua e dizia, e aí, vamos no jogo? Porque ele saía daqui no Jeep para ir a Porto Alegre assistir os jogos. Sim. Ah, vamos no jogo, tá? Me espera na esquina da... Como é que era o nome da farmácia? Farmácia da esquina da Laurinda, ali, uma farmácia Primavera, acho que era. Não sei, farmácia antiga. Me espera lá que eu te pego, passo de Jeep e te pego. Aí ele passou o domingo ali, tinha uns 30 esperando ele para Não, um Jeep! E aí ele acabou não podendo no jogo, porque não ia poder levar todo mundo. Então ele era esse tipo, assim, ele passava só falando em futebol, ele ficava fazendo gozação com quem era do Grêmio, né? O meu esposo, que é gremista, ele vivia tirando sarro, assim, quando o Grêmio perdia, ligava. O que houve com o teu time? Outra vez ele pegava, assim, ele assinava um jornal, né? Pegava o Correio do Povo quando saía uma derrota do Grêmio, recortava a notícia e botava na caixinha de correio do meu ex-cunhado, que era gremista. Então, esse tipo de coisa a gente sempre viveu muito, assim, né? E o meu pai herdou dele essa questão do colorado, né? E a nossa família, todos são colorados, né? Meu filho mais velho é colorado, meu esposo é gremista, né? Mas a família de raiz, as minhas irmãs, meu pai, a minha mãe, os meus avós. Meu avô materno ainda é gremista, mas não se manifesta muito, coitado, né? No meio de todos os colorados. Que é difícil. Então, eu acho que foi do vô que a gente pegou essa paixão pelo Inter, né? E o meu filho joga futebol também. E a gente sempre gostou muito, a gente acompanhou bastante. E você sempre tem um ritual, digamos assim, de sentar todo mundo junto para olhar o jogo? Como que é? Não chega a ter propriamente um ritual, a não ser em Copa do Mundo, né? Que daí toda a família ali se reúne, ou algum campeonato importante que o Inter esteja disputando. Mas o contrário, não chega a ter um ritual específico, mas é ali com a camisetinha do Inter na frente da TV, né? Pra assistir. O time Grenal também, vocês ficaram tristes. Isso aí a gente nem lembrar. Tá, eu vou fazer assim a última pergunta que mandaram aqui, depois a gente vai seguir no nosso script, porque senão vai ficar muita... o Nicolas perguntou se para o interior, Malu, tem alguma proposta para contribuir com o desenvolvimento da nossa São Gabriel. O interior do município é super importante, né? A nossa matriz econômica é advinda da agricultura e da pecuária, seja o grande produtor, seja o pequeno produtor. Eu acho que o grande incentivo que a gente pode dar aos produtores é dar condições de trabalho, estradas boas, né, em condições, seja para o pequeno produtor, seja para o grande produtor, em todos os lugares que forem possíveis. Né? A gente precisa incentivar que as pessoas que trabalham no campo sigam trabalhando no campo, sigam lutando pelo desenvolvimento, porque a nossa matriz econômica depende disso. Né? Então, eu acredito que a grande sacada, né, ao se falar em agricultura e pecuária é dar condições de trabalho. A gente sabe que aqui em São Gabriel existiam pequenos agricultores que produziam leite e que tiveram com o tempo parado de produzir leite porque não tinha estrada para escoar a produção. E azedava o leite, estragava e perdia toda a produção.
Então, são essas questões que a gente precisa se preocupar, né? A gente tem aqui em São Gabriel inúmeros produtores de diversos segmentos, né? Soja, arroz, alguns produzindo milho, esse pessoal que produz o leite. Então, a gente precisa dar condições de trabalho para essas pessoas. Eu até propus na Câmara, ano passado, acho que foi um anteprojeto de lei, que é uma sugestão para o Executivo, da gente criar o selo do produto gabrielense, né? Que é apoiar as pessoas que produzem o queijo, a geleia, aquelas coisas que a gente consome no dia a dia para valorizar os produtos da nossa terra. Infelizmente, essa ideia não foi adiante, porque a gente também se depara com questões políticas, né, com algumas diferenças, mas a gente pretende, sim, lutar muito para que o homem do campo, a mulher do campo que produz, que está lá, tenha condições de trabalho, de se manter lá, com boas escolas para os seus filhos, com condições de transporte escolar, com condições de saúde, com postos de saúde operantes, né, com atendimento que deve ter, para que sigam produzindo e sustentando toda a nossa economia, que depende muito disso. Sim. Bem, agora eu queria saber mais uma coisinha pessoal. Queria saber se a Malu é mãe. Se tu sempre teve sonho de ser mãe, se tu planejou ter os teus filhos, ou se foi assim na vontade de Deus mesmo. Eu sempre quis ter uma família grande, porque eu venho de uma família grande, né? De muita gente. A casa dos meus pais sempre foi muito movimentada. Uma casa grande, então todo mundo estava sempre lá, um entra e sai. Os meus primos, quando moravam para fora, precisavam estudar, ficavam na casa dos meus pais. A filha do funcionário lá de fora precisava ir para a cidade estudar, ficava na casa dos meus pais. Então sempre foi uma casa muito movimentada. E eu sempre tive esse ideal de família, de ter uma família grande, né? O meu primeiro filho foi planejado, né? O Matias, que hoje tem 7 anos, bem planejado, certinho ali. O segundo não foi tão planejado assim, porque eu acabei engravidando no meio da campanha eleitoral de 2020 e eu acabei a campanha suspeitando que eu estava grávida e depois confirmei. Né? Eu senti enjoo toda a campanha, tontura, pressão baixa e tocava, assim, não dava tempo de parar e depois eu descobri que eu estava grávida. Então, não foi propriamente aquela coisa de sonho de ser mãe, mas de querer ter uma família, né, bem grande, mas já adianto que vai ficar só nos dois, não vai terceiro, né? Fábrica fechada. Fábrica fechada. E eu sempre gostei de ter esse movimento, assim, acho que os filhos, eles nos amadurecem tanto, né? A gente cresce tanto criando eles, e esse é um desafio, né? É um desafio diário criar uma pessoa para o mundo, mas a gente tenta se superar cada dia, ser um pouquinho melhor. Sim. E em relação aos teus projetos, a gente sabe que teve vários projetos que tu propôs, que foram projetos muito importantes, mas a gente queria saber se tem assim, um projeto que foi tipo, muito importante para ti, que foi algo que te marcou, assim, um projeto mais especial. Assim. Olha, eu acho que um projeto bem especial mesmo foi a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara. A gente criou a Procuradoria da Mulher no ano passado e está estruturando ela. E essa Procuradoria é aquele órgão que as mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência, conseguem se reportar e pedir ajuda. O que eu tenho que fazer? Né? A pessoa lá, o que eu faço agora? E ali a gente dá toda a orientação. A gente está formando parcerias com o Núcleo de Práticas Jurídicas da URCAM para fazer o atendimento jurídico daquela mulher que está se divorciando, que precisa ver a pensão dos filhos, que precisa regulamentar a guarda, todas essas questões. Eu acho que esse projeto foi um projeto inovador em São Gabriel, porque nós não tínhamos e não temos setores públicos que cuidem da questão das mulheres. Isso é uma crítica muito forte que eu faço. Nós não temos um Conselho dos Direitos da Mulher, nós não temos uma coordenadoria, uma secretaria, um órgão que trate dos direitos da mulher. É uma crítica que eu faço, porque é necessário. Nós estamos vivendo numa sociedade onde não se admite mais a gente tratar em segundo plano os direitos das mulheres. Nós não queremos, sempre digo, não queremos ser melhor ou pior do que os homens, não, nós queremos caminhar lado a lado, ter os nossos direitos, trabalhar isso para empoderar as mulheres. Né? Porque a gente sabe quantas mulheres vítimas de violência, principalmente, elas sofrem no sentido da retomada da sua vida depois daquele episódio, né? Do voltar a trabalhar. Muitas vezes algumas seguem sendo vítimas de violência porque não conseguem sair daquele ciclo econômico da dependência, né, do companheiro, do agressor. Então acho que isso marcou muito, a gente tem muitos projetos legais pela frente. E junto com isso também toda a nossa luta na Câmara pela questão da água, que é um problema, que São Gabriel tem esse problema, o pessoal reclama e a gente tem lutado bastante, propondo questões que possam melhorar a vida das pessoas.
Sim, agora tu falou da questão da água e eu queria te fazer uma pergunta pessoal, que é uma curiosidade minha, que agora há pouco foi aprovado um projeto, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, sobre aquela taxa de esgoto, se eu não me engano, da água, e aí teve alguns vereadores que votaram contra e alguns votaram a favor, tu foi uma que votou a favor. Queria que tu me explicasse um pouquinho assim, a diferença dos benefícios e... Tá. Foi assim, no ano passado, nós abrimos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara, que é uma comissão investigativa, para apurar o que estava acontecendo. Questão da buraqueira na cidade, questão da taxa de esgoto muito alta, de alguns reajustes retroativos na conta de água, que o pessoal estava reclamando bastante. Nós abrimos essa CPI, apuramos algumas irregularidades, questões a serem corrigidas, apuramos que o contrato entre a Prefeitura e a empresa não tinha um fiscal, não tinha alguém que fiscalizasse, que deveria ter. Apuramos diversas coisas. Posto isso, os vereadores de oposição, né, da bancada de oposição, eu, o vereador Cacá, o vereador Marlon e a vereadora Jana, criamos um projeto de lei autorizando, um projeto de lei autorizativo, né, que autorizava o prefeito a elaborar um estudo deste contrato, do impacto, do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, para que pudesse reduzir a tarifa de esgoto para 20% para as casas e 30% para o comércio. Fizemos esse projeto foi aprovado na Câmara e foi para o Executivo. Esse é o trâmite, né? Chegou no Executivo, o prefeito vetou o projeto. E aí o veto retornou para a Câmara para que a Câmara ou mantivesse o veto ou derrubasse o veto. A Câmara derrubou o veto do prefeito e esse projeto virou uma lei. Só que é uma lei autorizativa. O prefeito ele foi autorizado a fazer isso. Se ele vai querer fazer ou não, é outra história. Nós gostaríamos muito que ele quisesse ser autorizado a fazer esse estudo. Porque a gente imagina que, sentando com a empresa, colocando as cartas na mesa, nós tivemos uma pandemia, né? O nosso contrato da prestação de serviço de água é de 2012. Nós tivemos uma pandemia no meio disso que não está prevista no contrato, nem poderia, porque foi uma questão muito maior e inesperada. Então a gente acha que debatendo essa questão da realidade econômica de São Gabriel, que a gente pudesse ter uma resposta positiva no sentido de abrandar essa taxa. Se não for 20, que seja 30, 40 no máximo, mas que possa ser gradativa, que o povo possa se preparar para pagar essa conta. Porque essa conta chegou de repente e ninguém tinha conhecimento que isso iria chegar. E as pessoas, aí alguns dizem, mas o povo não foi atrás da informação. Não é assim. Nós temos que dialogar com a comunidade. A comunidade tem que saber que as coisas vão acontecer, que vai chegar, vai doer no seu bolso e como vai fazer para pagar. Tem gente que parou de pagar aluguel, foi despejado, gente que não tinha dinheiro para comprar remédio, comida para pagar a conta de água. Então, impacta muito no orçamento das famílias. Então, a gente fez esse projeto pensando nisso, alguns votaram contra, a maioria votou a favor, graças a Deus, né? O projeto existe, mas ele precisa ter o aceite do Executivo, o Executivo aceitar essa autorização, sentar e botar as cartas na mesa. Ó, empresa, nós precisamos mudar isso, a nossa realidade econômica não comporta, e dali para frente se abrir uma discussão. Sofri muita crítica. Porque é uma ação politiqueira, porque sabe que não vai dar. Não. A gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita. Sim. E eu tenho argumentos que me levam a crer que aquilo era o correto. Elaborar aquele projeto era o correto, porque a gente precisa abrir uma discussão. Se não se chegar no entendimento de que é o índice que eu imagino, que o outro colega imagina, vamos buscar, vamos contemplar, sentar na mesma mesa, não é porque nós somos adversários políticos que nós vamos discutir os assuntos. Claro. Nós temos que discutir, né? Temos que discutir o que é melhor para São Gabriel, deixar com essas picuinhas de lado, porque eu acho que São Gabriel se atrasou muito ao longo do tempo por causa disso, sabe? Então, foi isso que aconteceu. Então, a gente está aguardando que o prefeito se sinta autorizado a realizar esse estudo e realmente possa reduzir essa taxa. Como eu disse, não por 20, seja 30, 40, mas gradativo, que o povo consiga se preparar para isso cabendo no seu orçamento. E agora, voltando um pouco na questão da mulher, a gente sabe que o teu marido, Matheus, ele mora fora da cidade. E a gente queria saber como que é para ti, uma mulher com 2 filhos, que trabalha na questão política, ainda se conviver com o casamento, digamos assim, que um pouco à distância. É bem difícil porque sobrecarrega, né? O Matheus, ele é militar, ele está em Santa Maria. Ele trabalha no Colégio Militar de Santa Maria, ele vem nas quartas-feiras, volta na quinta, vem na sexta, volta na segunda. Toda essa correria, né? Se precisa, se tem alguma coisa muito importante na escola dos guris, alguma atividade, ele vem nos dias que ele costumeiramente não vem, mas é muito difícil, sobrecarrega bastante, né? Os guris têm uma babá que é super
é maravilhosa, né? A Adriana é uma querida, é uma pessoa que ampara bastante. A gente tem rede de apoio nas nossas famílias, né? Tanto a família do meu esposo quanto a minha família ajuda bastante. E como é importante, né, a gente ter essa rede de apoio, porque senão não conseguiria fazer muita coisa. E eu tenho meu escritório de advocacia, a Câmara, as crianças, a atividade de casa, né, as atividades deles, das escolas. Então, é difícil, suga bastante, mas a gente vai, né? E eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que ter bastante compromisso, assim. Porque meu pai que diz que quer que uma coisa seja realizada, dá um serviço para quem tem bastante serviço. E as pessoas que estão bem ocupadas, elas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. E eu me desdobro, né? Chega no final do dia, eu tô um caco, mas eu vou em frente, a gente tenta, né? Então, mesmo assim, com essa vida bastante conturbada que tem, tu nunca pensou em largar a advocacia para ficar só com o legislativo? Não, jamais. Profissão, né? Eu gosto muito, como eu disse, gosto muito da minha profissão. Tem pessoas que dependem da minha atuação profissional, né? Que confiam no meu trabalho. E eu consegui organizar a minha rotina de certa forma para que eu possa me dedicar a tudo, né? Com seus horários definidos, né? Tem muitas audiências, hoje as coisas são mais online, o escritório até, digamos que hoje em dia é mais um escritório digital do que provavelmente um escritório físico, né? A gente consegue atender as pessoas muito pelas redes sociais, pelo telefone, enfim. Nunca pensei em largar, acho que dá pra gente seguir tocando assim. Dá sim. Que show. Então, bom, como eu falei no início, eu tenho algumas perguntas que me mandaram pelo meu Instagram e pelo Instagram do Pod. Aí eu vou fazer pra ti elas, tá? Eu vou ler também o nome das pessoas. A primeira que mandou foi a Nath Santana. Ela perguntou assim, ó, o que mais se preocupa na esfera da saúde da nossa cidade? O que mais me preocupa na questão da saúde é que as pessoas precisam de atendimento médico. Assim, ó, a demanda do atendimento médico é infinitamente maior do que o que tem de oferta na nossa rede pública. Isso precisa ser melhor organizado. Isso precisa de uma, digamos assim, de uma gestão mais eficaz, né? Porque a saúde não espera, não adianta, tu precisa daquele atendimento ali e tem que ter, porque a saúde não espera. Então, eu me preocupo muito com uma questão. Aqui em São Gabriel nós temos o nosso PA na Santa Casa, né? E as pessoas, elas, na falta do atendimento nas UBSs, elas acabam se direcionando ao pronto atendimento, que acabam sofrendo uma sobrecarga. Acho que São Gabriel precisava ter uma UPA, alguma coisa assim, um pronto atendimento que não fosse exatamente, que não fosse só do hospital, sabe? Porque a saúde não espera, principalmente questão com crianças, as pessoas reclamam muito, aquele atendimento pediátrico, aí tem todo aquele trâmite burocrático que tem que passar, passa pelo clínico, do clínico passa para o especialista, encaminha, né, o atendimento, às vezes demora, questão de exames é uma coisa que me preocupa muito também, tem gente há horas, há meses, há anos esperando algum exame, porque a saúde é um caos no Brasil, né? A gente tem esse problema, a saúde pública precisa melhorar muito, algumas coisas melhoraram, investimentos foram feitos para a questão da pandemia, mas ainda há muito que melhorar. E também uma questão de saúde que me preocupa é a saúde no interior do município. Eu acho que isso está descoberto, assim, não tem uma grande cobertura, a gente precisa se preocupar com isso. Tem muita gente no interior que precisa ter o acesso ao mínimo, ali, ao básico de saúde, infelizmente não tem. Como tu mesmo falou, às vezes não, na maioria das vezes é um tempo que precisa ser esperado bastante e às vezes as pessoas não têm esse tempo. Então, muitas vezes tu entra numa fila sem ter certeza se tu vai conseguir sair dali com remédio, ou com exame, ou com atendimento médico que tu precisa. É verdade, e isso é muito triste porque são vidas, né? São vidas que se perdem. Voltamos, gente. Tivemos um pequeno problema técnico, né? Que vocês sabem que ao vivo tudo pode acontecer. Mas, como a Camila estava falando, a gente queria dizer que hoje a gente tem um patrocinador especial, que é o Boticário, aqui de São Gabriel, que mandou um mimo para a Malu. E a Camila vai entregar para ela agora, tá? Esse mimo. Muito obrigada. Espero que tu goste, Malu. Uma lembrancinha por tu ter aceitado participar desse bate-papo com a gente. Tá joia. Compartilhar essa história. Agradeço ao Boticário. Adorei. Excelente, né? Bom, tu gostou. Muito obrigada. Bom, agora, gente, como vocês sabem, né, nosso papinho é de no máximo 1h30, né, para não cansar vocês nem nossos convidados.
Mas, como vocês sabem, a gente sempre encerra o nosso episódio com o nosso quadro, que é o bate-volta, né, Camila? Isso mesmo. Então agora a gente vai pro bate-bola com o convidado e ele funciona assim. São 5 palavras, a gente vai ter que dizer essa palavra e aí com uma palavra tu tem que dizer o que ela significa pra ti. Tá, joia? Vamos lá. Tá? Então eu vou começar. A nossa primeira palavra é política. Futuro. Família. Tudo. Advocacia. Importante. Feminismo. Luta. Um sonho. Difícil resumir um sonho numa palavra só, hein? Eu vou ter que repetir a mesma palavra que eu usei para política. Futuro. A gente tem que sonhar muito com o nosso futuro. Isso aí. Então, mais uma vez, a gente queria agradecer ao patrocinador da noite, o Boticário. Queria agradecer a disponibilidade da Malu por ter vindo aqui e contado um pouco dessa história pra gente, mostrado essa nova versão da Malu, além da Malu vereadora, né? Então, a gente queria muito agradecer a tua presença, eu acho que foi válido para todo mundo, principalmente pelas questões que tu esclareceu, quanto às dúvidas que vieram, e também por contar um pouco da tua vida, da tua história, da tua família. Então, muito obrigada pela presença. Isso aí, Malu. A gente está muito feliz de ter recebido nessa estreia, nessa primeira semana. Saiba que, para mim, tu também é uma mulher inspiradora. E estou muito feliz de ter te entrevistado, de ter conhecido um pouco mais sobre ti. E também a gente tem um outro patrocinador de hoje, né, Camila, que é a Bela Gula mandou um bolo de chocolate pra gente comer, pra Malu comer, né, obviamente, pra gente comer. Então a gente queria agradecer a Bela Gula por mais uma vez estar patrocinando mais um episódio aí. Isso. E quanto aos novos episódios, dessa vez a gente não vai deixar esclarecido para vocês. A gente só queria comentar com vocês que vai vir novidades por aí. Então que vocês nos sigam no Coluna Cast lá no Instagram e acompanhem por lá as novidades e as notícias que a gente vai colocar para vocês, porque a gente garante que vai vir muita coisa boa por aí. Então fiquem atentos às novidades que vêm. Já sigam lá a gente para acompanhar tudo isso e para futuramente ficar de olho nos convidados que vão vir por aqui. É isso aí, gente. Vem muita novidade. E é só seguir lá que vocês vão saber de tudo. Aguardem os próximos capítulos. Muito obrigada pela presença de todos. A gente gostou muito de fazer esse bate-papo com vocês. E por hoje é isso. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom sábado Tchau. a todo mundo aí.